Doutora Débora Viana, médica, cirurgiã de cabeça e pescoço, e ela vai falar sobre um tema muito diferente. Então você fique atento, porque o Saúde Você sempre trazendo informações e ensinando um pouco para você como cuidar da sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre parótida, câncer na parótida. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, Duda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora, vamos falar sobre câncer de parótida, mas entendendo primeiro o que é a parótida, né? Com certeza. É uma glândula responsável pela produção de saliva no nosso organismo. Ela se localiza nessa parte anterior à nossa orelha e no comecinho do nosso pescoço. Ela é uma das grandes responsáveis pela nossa produção de saliva, mas ela não é a única, né? Dentro da nossa boca nós temos ainda milhares de outras glândulas que vão produzir a nossa saliva. Então, se eu excluo a parótida, não significa ausência de salivação para minha vida, tá? Ah, é? Mesmo tirando, você não tem problema de não salivar mais? Exatamente, porque apesar de ela produzir uma grande quantidade de saliva, eu tenho outras milhares de glândulas no céu da boca, debaixo da língua, atrás da garganta, que vão conseguir suprir a minha necessidade de salivação. Agora, doutora, quando a gente fala, por exemplo, em tumor, no caso de parótida, quando surge um tumor, sempre é câncer ou ainda tem chance de não ser efetivamente um câncer? Na verdade, a parótida ela tem uma particularidade muito interessante. 80% dos tumores da parótida vão ser benignos. Ah, que bom! Só 20% são malignos. Mas... Quando é maligno? Pior do que isso. O grande problema é o tumor benigno não tratado por muitos anos maligniza. Então, a princípio, eu tenho um tumor benigno. Se eu não trato, ao longo da minha vida, esse tumor vai se tornar maligno e de alta agressividade. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, eu tratar esse tumor quando ele não é maligno, para eu não ter essa evolução ruim dessa lesão. Até porque eu imagino que se o tumor, ele tá ali ainda não maligno, mas ele tá enraizando, né? Ele tá fazendo vida no local. Então quando descobre, ele já tá no estágio mais avançado, né? Na verdade, ele ainda é benigno. Então, qual que é a grande diferença entre o benigno e o maligno? O benigno ele vai crescer naquela região sem invadir ao redor e sem conseguir sair de lá e ir para outro lugar do corpo. O maligno ele consegue, ele invade e caminha pelo nosso corpo. Então, quando o tumor da parótida ainda é benigno, eu posso ter até um tumor bem grande, mas sem invasão das áreas ao redor. Entendi. Né? Então, essa é a grande questão de eu tratar antes, né? Porque é antes dele apresentar esses sinais de agressividade. E aí, com certeza, primeiro, as cirurgias, os tratamentos, eles vão ser mais amenos. Sim. E a segunda parte, eu vou ter uma boa evolução, porque afinal de contas eu vou estar tratando uma lesão benigna, que não é um câncer. Agora, doutora, por exemplo, como que eu em casa posso, de repente, ter algum sintoma e falar, opa, preciso ir no cirurgião de cabeça e pescoço? Porque é uma especialidade que as pessoas ainda estão aprendendo a entender em que momento eu procuro um cirurgião de cabeça e pescoço. Então a pessoa imagina o seguinte, cabeça e pescoço, subiu, é o cirurgião de cabeça e pescoço, mas na verdade não, vocês atingem outras áreas na hora de tratar. Agora, que sintoma? Então, a primeira coisa é assimetria facial. Então, eu olho no espelho, por exemplo, a mulher está se maquiando, se observando, vai ver que aparece uma bochechinha um pouquinho mais alta desse lado. Então, eu estou lá olhando no espelho e vejo que eu estou um pouquinho assimétrica. Cresceu uma bolinha aqui, eu não vou precisar sentir a nodulação, mas eu vou perceber que um lado está mais gordinho do que o outro. Outra coisa, eu vou sentir que a mímica facial está diferente. O que é isso? A nossa movimentação da face fica assimétrica. Então eu sorrio mais de um lado do que o outro, um olho meu fecha mais completamente do que o outro, a minha testa parece que eu coloquei botox só de um ladinho e do outro não. Ah, tá, então é bem perceptível. É perceptível ao longo do tempo. Tá. No começo é pouco perceptível. É pouco. Aí a pessoa confunde quando de repente, eu tenho um pouco de assimetria. Exatamente, tô mais gordinha desse lado, né? Não. Eu, por exemplo, nossa senhora, meu olho é mais fechado que o outro, pode ser câncer. Não é assim também. E mesmo porque quando nós estamos sendo formados dentro da barriga da mãe, nós somos formados em duas metades, né? Então são assimétricos e essas metades se fundem e formam uma pessoinha. Exatamente. Então a gente não é exatamente simétrica um lado com o outro. Mas eu passei a notar uma coisa diferente, uma assimetria diferente. Sim. Meu sorriso sempre foi assim e de repente um ladinho da minha boca tá mais caidinho, algo diferente está acontecendo. Entendi. Ou eu tô me maquiando, eu percebo que aqui tá mais gordinho do que aqui.
algo diferente está acontecendo. Porque a pessoa se Fazendo a conhece, barba. né? Exatamente. Se conhece. Exatamente. Agora, por exemplo, diagnosticar os sintomas, diagnóstico. O diagnóstico é, primeiro, o exame físico pelo cirurgião de cabeça e pescoço, um ultrassom, uma tomografia e uma punção da glândula. A punção é pegar uma célula para analisar benigno ou maligno, porque isso vai mudar o nosso tratamento. E falando em tratamento, aí a gente entra na questão enquanto está benigno e aí também na fase maligna. Como funciona? O tratamento, independente da questão benigno e maligno, sempre é cirúrgico. Sempre? Então, sempre, né? Não existe outro tratamento para tumores de parótida ou benigno ou maligno que não seja a cirurgia, a retirada do tumor. E aí o que vai mudar é, se é uma lesão benigna, a cirurgia basta, foi curativa, não vai mais ter problema. Robótica também, tá? Então, a diferença entre a robótica e a convencional é a cicatriz, né? Sim. Que nós podemos esconder a cicatriz, porque se você pensar que a parótida está nessa região, a minha cicatriz classicamente será nesta região, tá? Então, a robótica, ela permite que a gente faça uma cicatriz escondidinha aqui atrás do cabelo. Né? Então, isso é o diferencial. E lembrando que, apesar de ser um diferencial, não é qualquer especialista que faz também. Não é qualquer especialista que faz, exatamente. Né? E sendo maligno, além de uma cirurgia, pode ser necessário, por exemplo, uma radioterapia. Pode chegar rádio? Pode ser necessário, sim. Então, a princípio, um tumor maligno é tratado com cirurgia e, a depender do tipo histológico, quer dizer, do tipo de células que está crescendo, das características dessa célula, além da cirurgia, ainda precisamos de radioterapia. É a exceção. A grande maioria é tratado com a cirurgia e de forma curativa. Lembrando que o câncer, como a doutora mesmo falou desde o começo, identificado logo no início, ainda benigno, melhor ainda, mas todo tipo de câncer, seja ele qual for, o índice de cura, de você passar por essa doença que deixa muitas vezes as pessoas assustadas, é de mais de 90%, né, doutora? A questão é que as pessoas não descobrem, não fazem exames, não fazem prevenção e deixa para procurar realmente quando o sintoma já está evidente, a doença já lastrou. Exatamente. Todo câncer, quando identificado precocemente, ele tem uma chance muito mais alta de cura. Sim. A porcentagem, com certeza, ela varia dependendo do tipo de célula do câncer, mas com certeza, se eu faço um diagnóstico muito precoce, o meu índice de sucesso vai ser muito alto. Então, por isso, sempre é importante o autoexame e sempre se observar, para ver que essa lesão não chegue a um potencial muito grande de invasão na pessoa. Doutora, obrigada pela sua participação, sempre trazendo agradeço. informações importantes. Conversei com a doutora Débora Viana. Se você quiser saber mais informações e conhecer também a doutora Débora, junto com os especialistas que estiveram no programa de hoje, você acessa lá o programa Saúde Você, tá? A doutora Débora, o doutor Luiz Carlos, a doutora Juliana. Fique à vontade, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, afinal de contas o programa é feito para vocês. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e volte sempre. Obrigada, Duda. Agora a gente volta para os estúdios.